Oh, Dad. Oh, Dad. No final dos anos 90, um estudante de jornalismo da PUC, em Curitiba, elaborou um trabalho de conclusão de curso sobre o seriado infantil Chaves. O trabalho foi bastante elogiado pela banca avaliadora, que exaltou a capacidade investigativa do aluno. Esse TCC dedica um de seus capítulos ao estudo da saída de Carlos Villagrán, o Kiko, da equipe do programa. Embora não apresente provas conclusivas, o trabalho traz uma teoria intrigante sobre os motivos que o levaram a sair do programa. Todos os trechos a seguir foram retirados da monografia em questão. No final de 1977, Carlos Villagrán, que desde o início da série interpretava o Kiko, deixa a série. Os motivos reais nunca foram oficialmente divulgados, e inúmeras hipóteses foram levantadas na tentativa de explicar sua saída. O que é certo é que Villagrán e Roberto Gomes Bolanhos, criador da série e intérprete do personagem título, nunca mais retomaram a amizade que mantinha desde o início dos anos 70. Em 1977, quando da saída de Villagrán, um jornal mexicano publicou uma matéria que explicava as razões da intriga entre Villagrán e Bolanhos. Segundo o jornal, a saída de Kiko deu-se por diferenças criativas. Durante as filmagens de um episódio piloto, que abriria a temporada de 1978 do programa, Villagrán teria considerado o conteúdo do programa como repulsivo e deixou a equipe na sequência. O jornal não dizia qual era o conteúdo do episódio em questão. Villagrán até hoje recusa-se a comentar sobre esse assunto. Qualquer entrevista em que seja abordado esse imbróglio é imediatamente encerrada pela equipe de assessores de Villagrán. Supostamente, o jornal teve acesso a uma cópia do roteiro do episódio em questão, mas não publicou e nem mencionou nada acerca de seu conteúdo. Isso seria fruto de um acordo entre a diretoria do jornal com os altos executivos da Televisa, que desembolsaram uma quantia substancial em dinheiro para evitar a publicação deste roteiro. É dito que as cópias do tal roteiro sobreviveram, guardadas por funcionários do jornal. O episódio piloto chegou a ser gravado e mesmo editado para posterior apresentação perante os executivos da Televisa. É dito que eles teriam ficado horrorizados com o conteúdo. Um diretor de programação teria dito que o programa era absolutamente impróprio para crianças e, na verdade, absolutamente impróprio para qualquer tipo de pessoa. A gravação original deste episódio foi destruída pela Televisa. Contudo, uma cópia clandestina foi feita por um funcionário da emissora. Essa cópia teria sido vendida para um colecionador argentino no ano de 1996, em uma transação que teria envolvido algo em torno de $4.000. O depoimento a seguir é um compilado de declarações de alguns funcionários da Televisa que foram submetidos à exibição do programa. Todos eles pediram para não ser identificados. Poucos chegaram a ver o episódio finalizado e editado, e alguns destes que já viram vieram a falecer. A partir da temporada de 1974, o Chaves foi ganhando destaque na programação da Televisa e conseguindo cada vez mais sucesso junto ao público. Bolanhos, artista inquieto que era, queria introduzir mudanças no programa. Bolanhos fazia planos de escrever roteiros de mistérios e horror e abandonar os humorísticos. Durante a temporada de 1975, Bolanhos tenta introduzir alguns desses elementos em Chaves. Neste ano, vai ao ar o célebre episódio em que Chaves, Kiko e Chiquinha entram na casa de Dona Clotilde. E lá descobre que ela era de fato uma bruxa.
Desapareça! Vamos lá. Quem está aí? Miau! É você, Satanás? Originalmente, o roteiro previa que a incursão deles à casa da bruxa realmente aconteceria, e a descoberta deles teria implicações em episódios futuros. Executivos da Televisa interviram e impuseram o final que foi ao ar, que mostrava que tudo não passava de um delírio das crianças. Ainda nesse ano, vai ao ar um episódio em que as travessuras e trapalhadas de Chaves fazem com que vários moradores da vila comam insetos embebidos em gasolina. Do que você tá brincando, Chaves? Não tô brincando de nada, estou matando incestos. Não se diz incestos, se diz inseptos. Isso. E como é que você mata eles? Jogando gasolina em cima deles. Ai, coitadinhos. E isso não dói muito? Não, Como é que você sabe? eles não gritam. Que burrice! Os inseptos não gritam. Então o que é que eles fazem quando tem dor? Se aguentam como bons machos. Que molecada, não respeitam ninguém. Que absurdo. Quando não estão numa encrenca, estão em... Ai, ai. Me diz uma coisa. De quem diabos eram estas porcarias? O roteiro original previa um programa mais sombrio e grotesco, mas novamente foi alterado por diretores da Televisa. Nos 2 anos seguintes, Bolanhos continuou a introduzir elementos sobrenaturais, de horror ou mistério, nos episódios de Chaves. Episódios como aquele em que as crianças assistem um filme de terror e a saga dos espíritos zombeteiros são frutos dessa influência de Bolanhos. Chiquinha, é melhor mudar de canal, não? Não, deixa aí que está interessante. Sim, mas é que eu não gosto de filmes de terror e de fantasmas. Medroso. Não, eu não sou medroso. Acontece que eu não... Idiota, não vê que por aí vai dar de cara com a múmia? No início de 1978, Bolanhos decide mudar radicalmente o programa. O Chaves, a partir de então, seria um programa de comédia com elementos de terror, mirando um público mais adulto, mal comparando algo semelhante à série de filmes A Morte do Demônio. Ele escreveu um episódio piloto nessa linha que chegou a ser filmado e exibido aos executivos da programação da Televisa.
a reação foi absolutamente negativa. Os executivos vetaram rigorosamente a mudança de rumo proposta por Bolanhos. Carlos Villagrán ficou tão horrorizado com o resultado final do episódio que deixou a série. A seguir, uma sinopse do conteúdo do tão controverso episódio. Essa sinopse foi escrita a partir de diversos depoimentos de funcionários da Televisa que chegaram a ver o programa finalizado e editado, ou que participaram da gravação. O episódio começa com Chaves brincando no pátio da vila, indo pra lá e pra cá, em um patinete. Kiko sai de sua casa, vê Chaves brincando e faz uma expressão zangada. Vai até ele, segura o guidão do patinete com as duas mãos e segue-se um diálogo. Chaves, quem te deu permissão para mexer nos meus brinquedos? É que o patinete estava jogado ali no outro pátio e eu... Kiko fica mais zangado. Eu coisa nenhuma, Chaves. Devolva aqui meu patinete. O ato continuou. Kiko puxa o patinete bruscamente, derrubando Chaves. Kiko deixa o patinete no chão e começa a rir escandalosamente. Chaves levanta, pega o patinete e avança sobre Kiko. Agora você vai ver só uma coisa, Kiko. Kiko corre e grita mamãe. Neste meio tempo, seu Madruga sai de sua casa e toma o patinete de Chaves, impedindo que ele acerte Kiko. Dona Florinda vem para o pátio apressadamente. Mamãe, ele queria me bater com o patinete. Dona Florinda dá um tapa em seu Madruga e diz: Vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. Dona Florinda volta para dentro. Kiko aplica o tradicional gentalha em seu Madruga e também volta para sua casa. Nesse momento, um primeiro plano de seu Madruga revela que seu nariz está sangrando. Ele tenta estancar o sangramento sob o olhar preocupado de Chaves, mas sem sucesso algum. Ambas as narinas deixam uma grande quantidade de sangue, até que seu Madruga cai e desmaia no chão do pátio. A cena corta para Kiko, Chiquinha e Chaves na escada da vila. A iluminação do cenário sugere ser noite. Os três choram muito. Em Chaves, cada personagem possui um modo característico de chorar, mas neste momento, não. Eles choraram de forma comum, aos soluços. Esse plano dura aproximadamente 1 minuto. Logo em seguida, chega o professor Girafales e seu Barriga, acompanhados de 2 policiais. Eles dirigem-se à casa de Dona Florinda. O professor bate na porta, mas ninguém atende. Então ele chama: Dona Florinda, abra a porta, por favor. Não há resposta alguma. O professor então abre a porta. Os policiais entram e saem com Dona Florinda algemada. Seu rosto exibe uma imensa apatia, enquanto os policiais a levam. Kiko, ao ver sua mãe sendo levada, desespera-se e tenta atacar os policiais, mas é contido por seu Barriga. Dona Florinda nem parece tomar conhecimento da situação, mantendo sempre a expressão apática e o olhar vazio. Kiko, seguro por seu Barriga, chora muito e balbucia mamãe algumas vezes. Depois que os policiais deixam a vila, levando Dona Florinda, seu Barriga tenta consolar Kiko, mas ele corre para casa. E em seguida, segue-se um diálogo entre seu Barriga e professor Girafales. Nossa, que tragédia horrível tivemos aqui, senhor Barriga. É verdade, professor. Eu devia ter previsto que isso acabaria acontecendo. Então, seu Barriga, qual foi a causa da morte? Bom, professor, seu Madruga foi boxeador na juventude. Os socos que ele levava causaram um afundamento no crânio. O tapa que a Dona Florinda deu hoje causou um traumatismo bem nessa região. Ele teve uma hemorragia cerebral e não resistiu. Uma tragédia horrível, senhor Barriga. De fato, professor. Quem cuidará dos preparativos do funeral? Eu cuido de tudo, professor. Não se preocupe. O senhor vai ficar aqui com as crianças? Sim, naturalmente. Então seu Barriga deixa a vila e o professor Girafales entra na casa de Dona Florinda. Chiquinha e Chaves continuam sentados na escada. Agora pararam de chorar e apenas olham fixamente para o vazio. Dona Clotilde, então,
sai de sua casa e vem em direção às crianças. Ela usa uma roupa diferente do que costumamos ver. Uma espécie de roupão preto com vários símbolos bordados em vermelho e roxo. É nesse momento que os depoimentos são contraditórios. Há quem afirma que Dona Clotilde traz consigo um livro semelhante a uma Bíblia. Porém, outros dizem que a fita falha quando ela aparece e só volta ao normal no momento mais avançado do episódio. Uma fonte descreve que Dona Clotilde vai até a escada e conversa aos cochichos com Chiquinha. O que é consenso é o conteúdo que vem na sequência. O pátio da vila está vazio. A iluminação é mais tênue do que na sequência anterior, provavelmente sugerindo que a noite está mais avançada. Uma panorâmica pelo cenário mostra as escadas vazias. Em seguida, mostra o centro do pátio, onde está desenhado um grande pentagrama vermelho. E logo em seguida, mostra Chiquinha sentada na porta de sua casa, abraçando seus joelhos. Seus pulsos estão enfaixados e as bandagens sujas de algo que parece ser sangue. Então, começa a ventar muito forte no pátio. Ouvimos um estrondo e a porta da frente se abrindo. A cena corta para Chiquinha. Seus olhos estão arregalados, sua boca entreaberta. Uma expressão de puro horror. Ouvimos o som de algo pegajoso. Nunca é possível ver claramente o que ou quem entrou no pátio, mas planos breves, de no máximo 1 segundo, mostram uma figura magra, enrolada num pano branco, deixando atrás de si um rastro de uma substância pegajosa e aparentemente negra. A figura aproxima-se e a cena corta novamente para Chiquinha, e agora ela está sorrindo. A partir daí, os depoimentos novamente tornam-se contraditórios. Há quem afirme que a fita só apresenta estática depois dessa cena. Já outros afirmam que não, mas não sabe dizer o que acontece depois. Outros preferiram apenas não dizer nada. O que é certo é que o episódio teve péssima recepção junto aos executivos da Televisa e que Carlos Villagrán deixou o programa em seguida. Supostamente, uma cópia do episódio existe no acervo de um colecionador argentino. Porém, ele negou possuí-la e pediu para não ter o nome divulgado. Há quem diz que Bolanhos pretendia desdobrar os acontecimentos desse episódio ao longo daquela temporada. Não se sabe exatamente o que ele tinha em mente, mas funcionários da Televisa, que tiveram acesso a fragmentos do conteúdo por meio de anotações que Bolanhos fazia em seus cadernos, ou até mesmo em conversas com ele, dizem tratar-se de um material absolutamente sombrio e perturbador, e obviamente inadequado para um humorístico infantil. Até hoje, o conteúdo desses fragmentos permanecem desconhecidos.